uma derrota não tem que ser o fim da linha. Uma batalha não é a guerra toda. Todos nós vivemos situações menos boas. E quando as coisas não correm da melhor maneira, há várias maneiras de nós olharmos para o que aconteceu. E uma delas, provavelmente uma das melhores, é aproveitar a oportunidade para avaliar o que foi feito de errado, para corrigir as posturas, para redimensionar os esforços que foram feitos e levantar-se para ter outras vitórias, porque há essa possibilidade pela frente. Quem nunca teve uma derrota, e às vezes há pessoas que tentam dizer que não, a vida deles, eles não conhecem o que é isto. Quem nunca teve uma derrota também não teve como mostrar alguns aspectos do caráter que só se veem quando passamos por uma derrota. Porque há certas características que se desenvolvem na nossa vida só quando nós passamos por dificuldades. Por exemplo, já me aconteceu de alguns casais, não muitos, mas de um ou outro casal, na preparação para o casamento, dizer-me com muita satisfação: pastor, nós sempre nos demos perfeitamente bem, nunca brigamos. E eu dizer: bem, então vocês não estão preparados para casar. E ficarem um pouco surpreendidos. Então, pensei que o pastor ia ficar todo feliz e ia dizer: parabéns, vocês são um casal perfeito, isto é o ideal. Eu disse: não existe um casal onde não haja algum tipo de desavença. E se vocês nunca tiveram nenhuma, não sabem se conseguem resolvê-lo ou não. Vocês precisam passar por algumas destas coisas, justamente porque é nestas horas que conseguem perceber como lidam com estes problemas, como ultrapassam estas dificuldades e como vencem. Israel vai ter esta oportunidade de corrigir os erros cometidos. Semana passada vimos um texto triste, um capítulo triste, em que Israel é derrotado diante da cidade de Ai, em que há 36 mortos, inclusive nas tropas de Israel, e agora, depois de corrigido o problema, está na hora de levantar a cabeça. E nós estamos em Josué capítulo 8. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia e mantenham aberto, nós vamos lendo pouco a pouco, e diz assim os primeiros versículos. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas à cidade, por detrás dela. É o próprio Deus que anima Josué a partir para a nova batalha. O mesmo Deus, irmãos, que biblicamente falando, o mesmo Deus que está pronto a corrigir os nossos pecados, que está pronto a chamar a nossa atenção para os erros, o mesmo Deus está pronto a nos animar e a nos incentivar se nós dermos os passos necessários para a reconciliação. O texto bíblico é muito claro. O perdão de Deus não implica obrigatoriamente em reconciliação. O perdão de Deus não implica obrigatoriamente em reconciliação. Porque o perdão de Deus só se torna efetivo para reconciliação se houver arrependimento. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. A reconciliação de Deus com o pecador depende do arrependimento do pecador, da correção do que está errado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Reparem que estes dois versículos, Antigo e Novo Testamento, começam com se, ou seja, um condicional. No caso aqui, o condicional foi obedecido. O povo teve consciência do erro, compreendeu onde estava o pecado, corrigiu e, portanto, Deus está pronto a dizer a Israel: levantem-se, vamos em frente. E, uma vez vencido o mal que tinha prejudicado a comunhão, o Senhor dá a Josué ordem direta de marcha. Mas reparem, irmãos, nestes dois versículos nós encontramos aqui diferenças significativas em relação
ao que aconteceu no capítulo 7 e na forma de enfrentar Ai no capítulo 7. Primeiro, estratégia. E a estratégia vem de quem? De Deus. É Deus que dá a estratégia. Deus tinha dado a estratégia em Jericó, mas em Ai eles não perguntaram. E aqui é Deus que vai dar a estratégia. A derrota tinha vindo na sequência de um ataque, onde Deus não fora consultado. E por isso o exército falhou. É o Senhor que dá a estratégia ao seu povo. E aqui Deus diz: vocês não vão fazer como fizeram em Jericó. Não vão cercar a cidade, não vão dar voltas, não vão tocar trombetas, vão montar uma emboscada. Portanto, há uma estratégia diferente. Deus não trabalha por fórmulas, irmãos. Deus não trabalha por fórmulas. Seria de pensar, bem, Jericó foi destruída assim, então agora fazemos o quê? Vamos até Ai, cercamos a cidade uma vez por dia, no 7º dia damos 7 voltas. Não, Deus não trabalha por fórmulas. A única cidade que o povo de Israel vence da maneira que venceu Jericó foi Jericó. Porque se Deus trabalhasse com fórmulas, nós deixávamos o Senhor de lado e adorávamos as fórmulas. E é por isso que Deus não nos dá fórmulas, porque Ele quer um povo que seja dependente dEle. Segundo, não desprezem o adversário. Capítulo 7, nós vemos o povo de Israel a desprezar. Já ganhamos Jericó, isto é uma cidade pequenina, isto não vale a pena. Manda só meia dúzia de soldados, manda só um bocadinho, não precisas cansar a tropa toda, não. Não despreze o adversário. Terceiro, manda o exército todo. Os irmãos estão a ver aqui, diz o texto de forma muito clara: toma contigo toda a gente de guerra. A questão da utilização da tropa de Israel como um todo não tinha a ver necessariamente com a força do exército israelita, mas com a necessidade de união que Deus tinha dado ao povo desde o início, porque a ordem que Deus tinha dado era: ataquem sempre em conjunto, todo o povo vai à batalha. É por isso que as 2,5 tribos que ficaram com território do outro lado do Jordão tiveram que mandar as suas tropas para o lado de cá, porque a tropa tinha que estar unida, o povo tinha que estar unido, tinha que combater unido, todo Israel em todas as situações. Portanto, diferente do que tinha acontecido em Ai, quando os espias disseram: manda só alguns, e Josué ficou descansado e mandou alguns. Não, vai tu e leva toda a tropa contigo. Portanto, há aqui uma diferença significativa. E outra diferença, irmãos, é que agora o Senhor permite, Ele autoriza o saque. Tinha sido proibido em Jericó, tudo que era encontrado em Jericó era para ser consagrado ao Senhor. Aqui o Senhor diz: não, agora podem ficar, não é? A cidade também era menor, existia menos risco talvez de ganância nesta cidade, e o Senhor autoriza. Vamos ver então o que acontece, verso 3. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite e deu-lhes ordem, dizendo: olhai, poreis emboscada à cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito dela, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, tomareis a cidade, porque o Senhor nosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando a cidade vós, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis? Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Nós notamos neste texto que Josué toma novamente a liderança pessoal. O que tinha acontecido antes, irmãos, entre outras coisas, é que Josué tinha mandado uma tropa minoritária sob uma outra liderança. Nós não sabemos quem foi o líder. Mas o líder que Deus tinha estabelecido para o povo era Josué. E Josué não devia delegar a responsabilidade que Deus tinha lhe dado. É por isso que Deus diz a Josué: levanta-te e leva todo o povo. Era Josué que tinha que comandar. Era ele que tinha sido colocado pelo Senhor para isto. E ele é o homem escolhido. E ele agora não somente vai dizer qual é a estratégia, vai dividir o povo para poder preparar a emboscada que Deus disse que devia ser montada, mas ele mesmo vai junto, ele vai estar à frente das tropas. E ele passa a noite com as tropas antes da batalha. É curioso que, se os irmãos lerem os livros clássicos, nós encontramos várias descrições de generais e de grandes comandantes a passar a noite com as tropas antes de uma batalha importante.
Isto é descrito em vários clássicos, porque isto é um momento crítico. A noite anterior a uma batalha importante é algo marcante para os soldados, e é importante que o general esteja com eles. Que os soldados percebam que o general não é alguém que está a algures a mandar fazer as coisas, mas que está ali no meio deles, que vai junto com eles. Essa é uma das características dos grandes líderes militares que nós lemos. Os irmãos, se lerem a história, vão perceber, por exemplo, que Júlio César costumava estar ali junto às tropas o tempo inteiro, e ele comia a mesma comida que as tropas comiam. Ele não se refastelava como alguns generais romanos, ele não mandava as tropas, ele estava ali junto com elas, ia de um lado para o outro a incentivar os soldados para que lutassem. É por isso que diziam que os soldados de César estavam prontos a morrer por ele, porque sentiam que ele era um deles. Ele não era alguém que estava distante, mas estava junto com as suas tropas. Josué passa a noite com as tropas antes do ataque a Ai. Não é que Ai fosse uma cidade muito difícil de conquistar, mas era o que ela representava neste momento. Uma cidade que tinha resistido e que tinha tido uma primeira vitória. E depois de uma derrota é sempre mais difícil enfrentar um adversário. Nós não temos a certeza absoluta de onde ficava a cidade de Ai. Há muita discussão em termos de pesquisa arqueológica. Também não temos uma certeza exata sobre quem é esta Betel que é aqui mencionada. Há duas possibilidades principais. Alguns intérpretes dizem que Betel é uma outra cidade e que Ai e Betel ficavam próximas e que de alguma maneira se uniram nesta batalha contra Israel. Há, porém, quem diga que Betel, porque a palavra Betel significa porta de Deus, que Betel seria uma espécie de templo muito importante da região, onde haveria um número significativo de pessoas a trabalhar naquele templo, e que possivelmente este templo também teria proteção, também teria soldados, e que estes soldados acabam por fazer parte desta batalha. São duas hipóteses que os comentaristas levantam, e ambas poderão ter alguma noção. Seja como for, vamos ver que estas duas localidades, seja Betel uma cidade ou apenas um templo maior com um número de soldados envolvidos, ambos vão estar referidos na guerra e na batalha. Só não há nenhuma referência ao saque de Betel, porque o ataque foi ordenado especificamente à cidade de Ai. E a ordem foi cumprida e a batalha é feita exatamente como Josué tinha dito. E o texto diz que, verso 10, levantou-se Josué de madrugada. Não sei se os irmãos já repararam, mas isto é uma constante na vida de Josué. Josué era madrugador, não é? O homem levantava cedo. O que tens a fazer, faz-o depressa. Ele gostava de levantar cedo. E contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai, e subiram também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram de frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade, e puseram o povo todo do arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite no meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se houvesse posto emboscada detrás da cidade. Josué, pois, e todo o povo de Israel, que se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram. Então o Senhor disse a Josué: estenda a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar, e apressadamente, e correram, estendendo eles a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que o fumo da cidade subia, tomaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram ao fio da espada. E todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai.
Porém Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e tomou um montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje, e ao rei de Ai enforcou no madeiro até à tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ela um grande montão de pedras até ao dia de hoje. A estratégia usada é uma das mais antigas estratégias de combate que existem. É fingir fraqueza, não é? Coloca-se uma frente de batalha teoricamente frágil, e quando o inimigo ataca, cede-se, recua-se, e o inimigo acredita e avança com toda a força, e quando percebe, está cercado. É básico. Isto foi usado em N batalhas ao longo da história. Se os irmãos gostam de ler sobre estratégia militar, ou aqueles que gostam de ler sobre estratégia militar, certamente encontraram isto. Eu vi esta estratégia básica ser utilizada, por exemplo, na Guerra Civil na Guiné-Bissau, em que a tropa senegalesa que foi convidada a fazer parte da batalha a favor do presidente Nino Vieira, chegou em Bissau anunciando que ia tomar conta do forte de Bra, onde estavam os rebeldes que tinham se levantado contra o presidente. E quando eles atacaram o forte de Bra, exatamente isto foi feito, exatamente a mesma coisa. Eles cederam, deixaram os senegaleses avançarem, mas afinal havia uma emboscada montada, e quando os soldados senegaleses perceberam, estavam cercados, e não escapou nenhum para contar como é que era. Apenas os guineenses contaram a história. Portanto, esta é uma estratégia muito antiga e mais uma vez deu certo aqui. Foi o que Deus tinha dito que devia ser feito. E a destruição de Ai é completa. E mais uma vez, irmãos, esta destruição tem a ver com o castigo do Senhor para um povo que era um povo pagão, cujo paganismo era um paganismo perverso, era um paganismo maligno, era um povo que estava acostumado a fazer sacrifícios humanos aos seus deuses que eram demónios. E é bom a gente ir repetindo isso para nós nos lembrarmos do porquê. Deus está a usar Israel como instrumento de castigo para os cananitas. Assim como mais tarde o Senhor vai usar os assírios e os babilônios para castigar Israel. Está na mão do Senhor, Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. Aqui também a vitória é completa e absoluta, e é claro que isto visa mandar uma informação, uma notícia aos outros povos cananitas. Nós não estamos aqui para brincar. Se vocês acham que aquela derrotazinha que nós tivemos outro dia ia nos fazer parar, nós não vamos parar. É isto que nós fazemos às cidades que nós ocupamos. Destruímos completamente. Já tinha sido destruída Jericó, agora aqui Ai, eventualmente Betel, se é uma cidade, também foi destruída, e portanto isto fica de forma muito clara. A morte do rei dos habitantes de Ai é simbólica, ela é importante. O rei é eliminado de uma forma diferente, porque ele é um líder, e isto também manda informação aos outros reis, para que eles não pensem que por serem reis vão escapar, porque os israelitas não vieram para fazer este tipo de diferença. A única mudança que aconteceu aqui é que eles desta vez tiraram o saco, e os próprios soldados puderam ficar com o saco e com os animais. É claro que eles agora aproveitam as riquezas da cidade e a terra, porque neste momento o que Israel precisa é terra, porque tem muita gente e precisa de espaço para ocupar. Se os irmãos olharem no mapa, eu hoje não trouxe, mas pronto, Jericó, Ai, Betel ficam ali mesmo no centro de Canaã, e Israel está a entrar pelo meio e vai dividir os cananitas, norte e sul. É por isso que depois nós vamos ver duas grandes campanhas que vão ser feitas, a campanha do sul e a campanha do norte, para conquistar os povos que estão a sul e os povos que estão a norte. O que é que eles fazem após esta vitória? Verso 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre a qual não se moverá ferro, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que tinha já sido escrita diante dos filhos de Israel, e todo Israel com os seus anciãos e os seus príncipes, os seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei,
palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Este relato aqui, nós não temos a certeza absoluta de quando ele acontece. Trata-se do cumprimento de uma ordem que tinha sido dada por Moisés e que nós vimos há não muito tempo aqui, e que encontra-se em Deuteronômio capítulo 27, quando Moisés deu ordem ao povo para que quando entrassem na terra e passassem o Jordão, estariam nestes dois montes, e ele estabeleceu inclusive quais as tribos que deviam ficar sobre o monte Gerizim e quais as tribos que deviam ficar sobre o monte Ebal, e devia ser ali a bênção e a maldição. Esta região fica junto à cidade de Siquém, e há aqui alguma dúvida sobre quando é que Israel fez isto. Mais uma vez, pronto, é fácil os irmãos perceberem que haverá opiniões diferentes. Algumas pessoas acreditam que o texto, estes versículos estão no lugar certo, cronologicamente falando. Foi após a vitória em Ai e em Betel, que fica relativamente perto de Siquém, que Josué simplesmente avançou até esta região e fez esta cerimónia. Há quem ache que esta cerimónia foi feita mais tarde, quando já mais cidades tinham sido conquistadas e os israelitas estavam um pouco mais tranquilos. Não há nenhuma menção à conquista de Siquém. E fica aqui esta pergunta no ar: como é que os israelitas passam por uma cidade importante como Siquém, não a conquistam, e no entretanto logo ali à frente tem estas duas montanhas e eles vão fazer esta cerimónia ali? Bem, possibilidades. Uma delas é que eles conquistaram Siquém, mas nem sequer é mencionado porque não iam descrever todas as batalhas. Outra possibilidade que alguns dizem é que haveria algum acordo com os habitantes de Siquém. Se os irmãos se lembrarem, isto já é forçar muito a vossa lembrança, mas pronto. Se os irmãos se lembrarem, quando nós estudamos o livro de Gênesis, onde já vai Gênesis, não é? Foi 2014. Nós lembramos do episódio em que Jacó para com a sua família e enfrenta Siquém. Os irmãos lembram-se? Inclusive a filha de Jacó desperta a paixão do príncipe de Siquém, que vai raptar a moça. Os irmãos estão-se a lembrar agora, não é? E depois Simeão e Levi, irmãos dela, vão fazer uma artimanha, fazendo com que os habitantes de Siquém sejam circuncidados. Estão-se a lembrar agora? Pronto. Alguns autores entendem que desde esta altura esta terra de alguma maneira pertence aos israelitas e há um acordo entre os habitantes da região e os israelitas, e que por isso à chegada os habitantes de Siquém não se opuseram à presença dos israelitas e por isso não há descrição da conquista de Siquém, porque não foi preciso conquistá-la. Há um achado arqueológico de cerca de 1380 a.C., bate com a data que nós acreditamos que é a data da conquista da terra de Canaã, que fala sobre uma aliança entre os príncipes de Siquém e os Habiru. Este povo, descrito como os Habiru, seriam os hebreus, ou pelo menos muitos estudiosos acreditam que seriam os hebreus, e portanto haveria uma aliança entre os hebreus e os habitantes de Siquém desde a época de Jacó. Sendo isso ou não o facto aqui, irmãos, o mais importante de notar é que Israel, sob a direção de Josué, obedece rigorosamente ao que tinha sido mandado por Deus através de Moisés. Estão no meio de uma luta de conquista, ainda há muito território para ser alcançado, mas eles sabem que a vitória depende da bênção de Deus e não da estratégia militar humana. Então eles põem em primeiro lugar o cumprimento da lei e obedecem o que Deus mandou. Obedecem ao pormenor. Os irmãos veem que há aqui alguns pormenores. Por exemplo, os altares que são montados são altares feitos com pedras não lavradas. O Senhor queria altares simples. Os altares não é para ninguém adorar o altar, é para adorar ao Senhor. O altar é um simples objeto para se usar, digamos, para o culto naquele momento. A distribuição das tribos é cumprida rigorosamente. A leitura completa da lei é feita sem que falhe nada. A presença de todos os elementos do povo, mulheres, crianças, estrangeiros. Lembrar, irmãos, que normalmente nas religiões antigas não havia este cuidado. Era muito comum que as mulheres não participassem, de certeza que as crianças não participavam e os estrangeiros também não. Mas aqui o povo de Israel tem uma atitude diferente. Falam-se aqui de sacrifícios. Os sacrifícios são de dois tipos. Há holocaustos
que são sacrifícios para o pecado e que purgam o pecado e restabelecem a comunhão. E depois há sacrifícios pacíficos, que são os sacrifícios que celebram a comunhão. Os holocaustos são sacrifícios em que todo o animal é consumido pelo fogo e são feitos para perdão de pecado. Mas uma vez perdoado o pecado, são oferecidos sacrifícios pacíficos, em que a maior parte do animal não é queimada no fogo, mas é comida pelo povo em celebração. É, digamos, um grande churrasco. E desta maneira o povo está ali a comemorar, porque os irmãos têm que perceber que isto fazia parte de todos os momentos de aliança entre os povos antigos. Comer junto era muito importante. Se os irmãos se lembrarem, desde que estamos a ver Gênesis, sistematicamente vemos isto. Sentam-se para fazer um acordo, têm que comer. Porque comer para aqueles povos era muito importante. Partilhar a mesa, comer à mesa, comer a mesma comida, era uma forma de aliança importante. E quando o sacrifício, parte é queimado no altar e parte é comido pelo adorador, estamos a falar aqui de aliança com o Senhor. É isto que está a ser celebrado. Não é por acaso que nós participamos da ceia, irmãos. Isto é, meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. É uma aliança quando nós vamos, e costumamos dizer que vamos à mesa do Senhor. Portanto, isto era algo que fazia parte de tudo aquilo que acontecia. Não sei se os irmãos conseguem perceber alguns paralelos que são interessantes aqui, e este paralelo é muito significativo. Quando Israel teve uma primeira batalha, a primeira batalha de Israel quando sai do Egito é contra os Amalequitas. Lembram-se? E para a vitória contra os Amalequitas foi fundamental o quê? Que Moisés mantivesse o cajado levantado, as mãos levantadas. Lembram-se? Tanto que foi preciso sentar porque Moisés estava cansado e Ur e Arão de cada lado seguram as mãos dele, porque enquanto as mãos estavam levantadas o povo ganhava a batalha. Não sei se os irmãos repararam no pormenor, mas diz aqui que Josué estendeu a sua lança e não baixou a lança enquanto Ai não foi completamente destruída. Há um paralelo aqui, claro. E após esta vitória de Moisés sobre os Amalequitas, ele montou um altar. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Aqui também Josué, após a vitória, ele também monta um altar, certo? E adora ao Senhor. Portanto, há aqui paralelos que são importantes. Também é importante os irmãos perceberem que este ato feito aqui por Josué não deixa de ser um ato de tomada de posse da terra. Ela não foi conquistada ainda. Mas o que o Josué faz é instala o povo, cumpre a ordem do Senhor e lê a Constituição e o Código Civil. As nossas advogadas ficarem felizes. O que ele faz é, ok, a partir de agora nós somos o povo da terra e a lei que se vai cumprir nesta terra é esta. Como é que os irmãos acham que os outros cananitas se sentiram ao ouvir isto? Não? Estes indivíduos têm muita lata. Quer dizer, já até declararam qual é a lei que vai ser cumprida. Não é por acaso que os irmãos vão começar o capítulo 9, lendo que os outros cananitas disseram assim, espera aí, a gente já vai dizer a vocês como é que é. E juntam-se para guerrear contra Israel. Porque isto foi um ato que era uma provocação, podemos dizer assim. Mas é bonito notarmos neste ato de culto dois aspectos importantes. Um aspecto pedagógico e também uma adoração que é integral. Pedagógico porque todo o culto ao Senhor deve ter algum aspecto de ensino. Nós devemos sair da presença do Senhor quando o cultuamos tendo aprendido alguma coisa, levando alguma coisa nova nos nossos corações. Faz parte daquilo que é o ensino bíblico. Integral porque o culto envolvia todos os aspectos do indivíduo. Ele via, ele cheirava, ele ouvia a leitura da lei, ele tocava no sacrifício, ele comia, ele participava como um todo. É por isso, mais uma vez, que o Senhor nos deixa cerimônias como o batismo e a ceia, que são integrais, envolvem-nos de uma forma diferente, porque a nossa participação é completa. Muito bem, será que Israel aprendeu tudo o que tinha que aprender? Teve uma derrota, depois teve uma vitória, agora estão no bom caminho, já aprenderam como é que é, já não falham mais. Agora é só vitória daqui para a frente. Será que a única estratégia possível para derrotar Israel é combater? Se nós tivermos vida, saúde e conseguimos estar aqui na próxima semana, nós vamos ver que existem outras estratégias que são usadas na guerra. Nem todas são necessariamente batalha.
E nós temos que estar preparados para todas elas. Mas isto fica para a semana que vem e ver os irmãos que aqui conseguirem chegar. Para já vamos...